Oi, gente! Tudo positivo por aí? Bem-vindos a mais um Que Conhecimento. E no Que Conhecimento de hoje a gente vai ter um vídeo super especial, porque a gente não vai falar só da química no geral, mas sim a química do café, dessa bebida tão amada por todos os brasileiros, não só os brasileiros, mas por todo mundo. Afinal, quem aí não consegue começar o dia sem uma boa xícara de café, né? Pelo menos eu sou assim, e eu sei que muita gente aí também vai ser. Então chega de blá 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 e bora direto saber qual é a química do café. Bom, gente, pra gente começar do começo, é importante a gente entender quais são as variadas espécies de café e quais são os tipos mais famosos. Economicamente, as duas espécies mais importantes são a Coffea arábica, que corresponde por mais de 60% da produção mundial, e a Coffea canephora, também conhecida como café robusto. Bom, sabemos as espécies, vamos agora para a química do café. Para a gente entender ela, a gente precisa entender quais são os variados processos que vão ocorrer com o nosso café, desde a plantação até a extração que a gente faz na nossa casa. Isso porque todos esses processos influenciam e muito na composição do nosso café. O primeiro deles vai ser a adubação, e ela influencia em diversos fatores, como é o caso da acidez do produto final do café. Bom, em geral, a adubação ela ajuda na reposição de quaisquer nutrientes ou minerais que o solo pode não ter ou que pode ter perdido com o tempo. Ou seja, é importante a gente ter uma análise constante daquele solo para a gente saber se ele vai estar precisando de repor esses nutrientes. Então essa análise deve ser feita a todo tempo. Porém, informações obtidas durante anos em solos de baixa fertilidade sugerem as seguintes recomendações para práticas de adubação: 150 a 200 gramas de superfosfato simples, 200 a 300 gramas de calcário dolomítico, 25 gramas de cloreto de potássio, 5 a 10 litros de esterco de curral ou a 3 a 5 litros de esterco de galinha. Ao realizar no período chuvoso, o intervalo entre uma adubação e outra deve ser de 45 a 60 dias. Agora que a gente tem o nosso café que foi plantado, adubado, aquele solo foi adubado, e agora o café foi colhido, a gente tem uma etapa importantíssima na caracterização de aromas e sabores do café, que é a torra. A torra é um processo, né, a gente consegue entender pelo nome, que vai estar torrando o café, submetendo o grão a altíssimas temperaturas. Então, nesse processo, a gente tem, obviamente, uma torrefadora. Porém, esse material, ele não é simplesmente material que vai ter uma área de queima. Ele é um equipamento muito mais complexo, a gente não vai estar tratando dele aqui, mas que envolve exaustores, misturadores, dentre outros acessórios que vão ser importantes para o processo. Bom, galera, uma boa torra é aquela que vai estar realçando os melhores aromas e sabores do café. Isso porque nesse processo, né, que envolve altas temperaturas, vão ter várias transformações de substâncias presentes no grão verde, como é o caso dos ácidos clorogênicos, as proteínas e os polissacarídeos. Só para vocês terem uma noção, o grão verde de café possui em média 250 substâncias voláteis, enquanto que o grão torrado possui cerca de 800 substâncias voláteis diferentes. Porém, esses números se alteram de acordo com a intensidade, é claro, e o tempo da torra, que vai ser medido de acordo com a coloração que o grão vai estar atingindo. Na torra clara, por exemplo, a gente vai ter preservado o sabor adocicado e a acidez do café, gerando cafés um pouco mais suaves. Inclusive, é nesse processo que são preservados grande parte dos óleos essenciais responsáveis pelo aroma do café, visto que quanto maior a temperatura, maior a perda desses óleos. Já na torra média, gente, não tem algo muito específico, visto que ela é um meio termo, né, entre a clara e a escura. Nesse processo, a acidez, o amargor e o aroma do café são medianos, gerando um café com sabor mais rústico. Por último, na torra escura, a acidez é bem mais baixa e o amargor é bem maior, visto que a sacarose, por exemplo, ela reduz a sua quantidade drasticamente com o aumento da temperatura. Então, nesse estágio, ela vai estar em bem menor concentração. E depois da torra, é óbvio, a gente não pode esquecer da moagem. A moagem é um processo bem simples que, inclusive, a gente pode fazer na nossa casa antes de preparar o café. Inclusive, é super importante e é necessário, é desejável
que a moagem seja realizada realmente antes da gente fazer o café. Isso porque, como eu já havia falado, durante a torra, a gente vai ter a formação de muitas substâncias que a maioria delas são voláteis. E aí o que acontece? Quando elas ainda estão dentro do grão, elas conseguem, né, o alvéolo da semente ele é capaz de reter essas substâncias. Porém, quando a gente tem a moagem, esses compostos ficam livres e é por isso que é necessário a gente preparar o café logo em seguida à moagem para que a gente não tenha perda de sabor e aroma. Agora que a gente falou, né, dos processos que envolvem a preparação do café, é hora de a gente falar da composição característica, né, que define tanto o café. Bom, é importante a gente tratar que a composição do café ela não varia só de espécie em espécie, mas também todo o processo de produção do café. Então, os níveis de torragem, como eu havia falado, o tipo de adubação usado, dentre outros processos, envolvem e caracterizam o produto final do café. Porém, a gente pode falar que na composição final do café, a gente vai ter basicamente os mesmos componentes, porém, é claro, variando em suas concentrações. Por isso que os principais componentes do grão verde são os minerais potássio, magnésio, cálcio, sódio e ferro, os aminoácidos alanina, fenilalanina e asparagina, os lipídios, triglicerídeos e ácidos graxos livres, os açúcares, sacarose, glicose e frutose, os ácidos clorogênicos, como os isômeros ácidos cafeoquímicos, dicafeoquímicos e os feruloiquímicos, que com a torra, inclusive, formam, por exemplo, o ácido cafeico, além de diversos outros compostos fenóicos decorrentes desse. A trigonelina, que é o alcaloide que com a torra gera a niacina, também conhecida como vitamina B3, e, é claro, a cafeína. Bom, como eu já havia falado, um dos principais processos, né, que caracterizam o café é a torra. Isso porque, como esse processo envolve altíssimas temperaturas, muitas substâncias, mas muitas substâncias mesmo, vão acabar se degradando, formando outras substâncias, que vão acabar caracterizando o café como mais amargo ou mais doce, dependendo das substâncias formadas. Um exemplo disso são os ácidos clorogênicos. Então, gente, durante a torra, cerca de 32 a 52% desses ácidos são transformados, formando diversas substâncias, como algumas que eu já citei. Além dessas, outras substâncias também são formadas que caracterizam o sabor do café, como é o caso do acetaldeído, que proporciona um aroma com características frutais, o 2-metilpropanal e a 2,3-butadiona, responsáveis por aroma adocicado e caramelado. Além disso, há também os polifenóis, que aumentam sua quantidade drasticamente com o processo de torra. Eles são provenientes da degradação dos ácidos clorogênicos, que a gente já falou bastante, e esses compostos também são essenciais para gerar aroma e sabor característico nos diferentes tipos de café. Bom, como eu falei, a qualidade do café, ela tá atrelada à espécie utilizada e aos processos, né, de produção do café. Mas o que exatamente caracteriza um café como de melhor qualidade ou de pior qualidade? Bom, isso vai ser de acordo com a aceitação do público. A gente pode citar como exemplo, né, as duas principais espécies de café, a Coffea robusta e a Coffea arábica, na qual a segunda espécie, a Coffea arábica, é reconhecida como de melhor qualidade. Afinal, qual vai ser o principal fator que vai tornar essa espécie mais aceita e considerada como melhor? Lembra que eu falei com vocês muito, né, dos ácidos clorogênicos? Então, o ácido dicafeoquímico é um desses ácidos e ele está em maior concentração na Coffea robusta. A questão toda é que esse ácido, que vai estar presente lá desde o grão verde até depois da torragem, ele possui um leve sabor metálico, gerando um gosto menos interessante a essa espécie de café. Bom, agora que a gente tem um café plantado, colhido, torrado, moído, tudo, a gente tem que preparar ele. Como eu havia falado, é importante, né, é desejável que essa preparação do café que a gente faz na nossa própria casa seja logo em seguida a moagem. Então, aquele processo que a gente tem de jogar água quente no café, depois filtrá-lo, vai ser um processo que o ideal é que realmente seja feito logo após a moagem. Mas aí você pode estar se perguntando, filtragem, água quente ali, por que tem que ser água quente? Bom, isso tudo envolve muita química. Bom, o uso da água quente visa dissolver as substâncias presentes no grão moído, caracterizando um processo chamado de extração. Então, gente, a água ela é um solvente polar devido a grandes diferenças de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e oxigênio,
que compõem ela, né? Formando os polos positivos e negativos na molécula, né? Os polos positivos nos hidrogênios e os negativos nos oxigênios. Bom, para uma substância ser facilmente dissolvida pela água, é importante que ela também tenha essa polaridade, umas regiões com maior carga positiva e outras com carga negativa, que ela vai estar facilitando a interação dessa molécula, que vai ter essas cargas, com a água. A cafeína, por exemplo, ela é um exemplo de substância orgânica que possui certa polaridade, diferente da maioria das substâncias orgânicas. Isso por conta das ligações CO e CN. Mas essa polaridade não é muito alta e não é o suficiente para ser facilmente solúvel em água. Por isso, para a extração dos componentes de baixa ou média polaridade do café, que é o caso da cafeína, é necessário que a água seja bem quente, porque essa água mais quente vai estar aumentando a solubilidade desses compostos, que não são muito solúveis, e aumenta também a velocidade de dissolução desses compostos, o que é muito importante, né, por conta do curto tempo de contato entre o pó e a água. Bom, é importante salientar, e é uma dica para vocês fazerem o café na casa de vocês, é que vocês não deixem a água passar dos 90 a 96 graus Celsius. Isso porque as temperaturas abaixo dessa faixa vão estar colaborando para a baixa extração dos compostos presentes no grão. E aí a gente vai acabar tendo um café sensorialmente pobre, sem corpo. Porém, as temperaturas maiores dessa faixa podem possibilitar a extração exagerada de compostos que são mais amargos, que vão trazer um sabor não tão legal para o café. Bom, e aí com a extração do café, resta apenas a borra de café. E essa borra de café pode simplesmente ser filtrada, né, com uma filtragem simples. A borra de café possui como principal componente, gente, a biomassa lignocellulósica, que é composta basicamente pelos elementos primordiais, o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E ela inclui moléculas como é o caso da celulose, a hemicelulose e a lignina. Bom, devido ao processo de extração a altas temperaturas, a maioria dos compostos ligados ao sabor e ao aroma do café, por eles serem voláteis, né, já não vão estar mais presentes nesse estágio. Porém, a gente consegue observar a presença de alguns elementos que atuam como micronutrientes, como é o caso do cálcio, o magnésio, porém essa concentração vai ser muito baixa, cerca de 5% mais ou menos. E é por isso que muitas vezes a borra de café pode ser utilizada como fertilizante de plantas, por exemplo, devido à presença de todos esses minerais. A gente falou da química, mas agora é hora de a gente falar como que essa química atua no nosso organismo. A gente sabe que a principal característica do café é que ele dá a disposição pra gente, né? Quando a gente acorda de manhã, nada melhor que tomar uma xícara de café e se sentir mais disposto, com menos sono. Bom, mas como é que o café, e sim, né, o café e não só a cafeína, atua no nosso organismo? Bora lá descobrir? Bom, a cafeína ela é um forte estimulante do sistema nervoso central. Assim, ela acaba se ligando ao receptor de adenosina, que é um neurotransmissor inibitório, que ele atua como calmante, promovendo o sono. E aí, o que acontece? Esse receptor, por ele estar sendo ligado pela cafeína, ele acaba se inativando. E com isso, a gente tem a sensação de estarmos mais dispostos e com maior concentração. Porém, é importante a gente falar que quando a gente consome a cafeína em níveis mais altos, moderados, ela vai acabar tendo outros mecanismos de ação, mantendo o corpo em estado de alerta, produzindo muita adrenalina, causando taquicardia, ansiedade e palpitações, por exemplo. Bom, além dessa propriedade, a cafeína e outras substâncias do café, como é o caso dos ácidos fenólicos, que são derivados daqueles ácidos clorogênicos, eles também possuem uma utilidade muito importante no nosso organismo, porque eles são antioxidantes, neutralizando os radicais livres que vão estar presentes no nosso corpo e reduzindo o estresse oxidativo celular, prevenindo várias doenças, como é o caso do Alzheimer. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você é um super fã de café, espero que você tenha curtido bastante. Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e compartilha também pra eles poderem pegar essas dicas que a gente deu no vídeo. A gente falou da temperatura que é o ideal pra gente ferver pra preparar o café, a borra de café, que pode ser utilizada como fertilizante de plantas, então já manda pra todo mundo esse vídeo. Lembrando que todas as referências utilizadas vão estar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir ou pesquisar mais sobre o assunto, e as nossas redes sociais também estão aqui na descrição para que vocês possam acessar. Um super beijo pra todos e até o próximo vídeo!